Eu sou o Júnior Chagas. Eu sou o Daniel Felipe e esse é o Chá das Alices. Ai, que até que enfim! Finalmente colocamos em prática, tiramos do papel o nosso podcast, O Chá das Alices. No nosso podcast iremos falar sobre assuntos diversos, iremos falar sobre nossas vivências, sobre as nossas artes, sobre muita coisa que a gente quer fazer. Hoje iremos falar especificadamente sobre as nossas vivências e o que fez a gente chegar até aqui. E é muita coisa, viu, minha gente? Porque, olha, é um caminho longo. Exatamente. Se você não conhece a gente, se você tá chegando agora, ou se você já conhece a gente, ajuda as manas, já acompanha a gente vai postar muito conteúdo legal. Toda semana, sexta-feira, vai ter episódio novo aqui. Tu quer falar alguma coisa, Kate? Aí, compartilha com o povo, né? Não sou obrigada a nada. Hoje a gente tá vendendo nosso peixe aqui belíssimo no meio de uma pandemia. Exatamente. Então, assim, lembrando que esse podcast está sendo gravado com todas as recomendações da OMS. Dentre elas, vai ficar cada um na sua casa, mas a gente tá junto com a distância, distanciamento, álcool no gel, o gel no cu e tá tudo certo. Exatamente. E é isso, gente. Bom, vamos, já que puxei o gancho aqui, eu vou apresentar um pouquinho. Como eu disse no início, sou o Daniel Felipe, dou vida à drag queen King Violet. Sou a bicha das artes, sim. Faço teatro, faço uns programinha mentira louca. Tem uma personagem chamada Anaí, de humor, então a bicha é a doida das artes. E a senhora quem é, querida? Porque ninguém te conhece? Lohane Vecanandra, Instagram. Eu sou o Júnior Chagas, como já me apresentei no início. Dou vida à drag queen Nina Hooker. Eu sou a bicha dos close. Eu sou a bicha que gosta de fazer challenge. A bicha que gosta de dar uma de modelo, mas na verdade nunca nem pisou numa passarela. Mentira, já pisei numa passarela quando eu era criança. Conto isso em outro episódio, então acompanha. Acompanha que vai ter história. E eu sou mais focada na minha drag queen, porém tenho também um projeto que vai sair do papel, que é o YouTube. Então me acompanhe também, gente. Então tem muita coisa pra vir aí pela frente. Já vou puxar já o assunto do tema desse podcast, porque senão eu falo muito aqui, eu me perco. Nós vamos falar exatamente sobre o processo que fez a gente chegar até aqui hoje. Falar, Bia, vamos fazer um podcast. Não foi pouca coisa, foi muita coisa. Nós já nos conhecemos há mais de... Não deu 10 anos ainda, nos conhecemos em 2012. E sempre fomos envolvidas com a arte, principalmente o Daniel. O Daniel já tem muitos outros projetos que ele já fez com outras pessoas. Eu ainda não fiz tantos projetos assim, né? Mas Deus proverá. Deus proverá. Amém, Deus proverá. Nós tivemos muitos projetos também criados em conjunto, onde uma deu ideia pra outra, outra acrescentou com outra ideia em cima dessa ideia, e foi um mar de ideias que veio. Que nunca saiu do papel. Nunca Essa saiu do é a papel. realidade, meu povo. Porque, ó, a gente se conheceu lá atrás na escola. É legal a gente afirmar isso pra vocês entenderem de onde surgem essas bichas. A gente se conheceu no tempo de escola, onde eu já estudava lá no Elisa Raquel, né? Desde a minha primeira série. E aí no ensino médio de vocês chegaram lá, né? Sim. Então eu tava no fundamental, no último ano do fundamental vocês já estavam pra fazer o primeiro, né? Porque a gente era sempre um ano a mais. Quando falamos a gente, é porque tá faltando uma gay aqui, que é a outra júnior. É porque é um bonde. É um entendam bonde. que é uma house. É uma house. Não tem House como- of Juniors, porque é tudo júnior, gente. Por mais que eu me reafirme como Daniel Felipe, mas eu tenho júnior no final do nome. Então a gente é tudo júnior. Das coisas que a gente tem, assim, de semelhança é o nome. O nome. E o signo, porque nós somos taurinas, as duas são taurinas. Exato. E a gente se encontra lá na escola, né, gay? Acho que o primeiro impacto que a gente teve foi no teatro, depois da escola, mas na escola eu lembro de ter tido um momento ali num corredor onde só tinha viado, sapatão. Sim. Porque assim, o Lisa Raquel, que a gente mora na zona leste de São Paulo, em Guaianazes, nossa escola era uma escola que ela ainda existe. Periférica, sim, a escola estadual. E a escola em si era o antro da viadagem, né? Desde o diretor, ao coordenador, a tia da cantina, os monitores, era viado pra tudo quanto é canto. E foi ali um lugar onde Foi a gente... o paraíso pra mim quando eu cheguei naquela escola. Esse cara. Já Porque, era assim, viadão, já. Quem é criança viada, quem cresceu como uma criança viada, sabe o que é você não se encaixar nos grupinhos da escola. Eu cresci, tipo, numa família totalmente heteronormativa. Não tive contato com pessoas gays na minha infância. Tive contato com uma pessoa, na verdade, que era uma bicha super afeminada, amiga da minha tia. E eu já achava aquilo, eu admirava aquilo, achava aquilo muito bonito. Porém, eu não tinha um contato, amizades. E eu estudei numa escola municipal até a minha 8ª série. E lá
eu conheci a Júnior, a outra gay que faz parte do bonde, a Júnior, e a gente começou a se descobrir juntas também, porque a gente tinha interesses em comum. Porque é muito do que a gente já criou, a gente já pensou, tem a ver com os nossos interesses em comum, porque a gente tem muita coisa, assim, de ideias em comum, coisas que a gente gosta. E até então eu e a Júnior éramos héteros. A gente dava em cima de algumas menininhas, beijamos algumas menininhas no ensino fundamental, né? Porque a gente também não tava morta, queria experimentar, por que não? Não gostamos. Why não not? gostamos, Porque não gostamos. mas experimentamos. Lá a gente começou a se descobrir também. Tivemos a nossa outra amiga Carol, que também era uma sapatão, saudades Carol. E depois, quando a gente se formou no ensino fundamental, fomos pro Chabilândia, o que é o Elisa Raquel, mais conhecido como Chabilândia. Quem estudou lá sabe, o Chabilândia. Quando a gente chegou lá, de início a gente conheceu o corredor do primeiro E, que a primeira sala era o primeiro E. Era um corredor que no intervalo, lá era tipo, a parada LGBT de São Paulo era lá. Porque lá ficavam as gays, as trans, as bichas, as sapatão, as pré-adolescentes, tudo novinha. E pra mim foi revolucionário quando eu cheguei naquela escola e no pátio eu vi duas meninas de mão dada. Que já era novo pra mim, eu falei, gente, elas estão na escola e elas estão confortáveis com isso e ninguém tá olhando torto. Pra vocês verem como sapatão é evoluída, porque desde pequena elas já dão a mão, já estão casas juntos, já estão casadas. Exato, já as bichas eram sigilo. Naquela época tinha o negócio do sigilo também, com as novinhas. E pra mim aquilo foi maravilhoso. E aí eu, principalmente a Dani, porque assim, a Dani é uma bicha afeminada, mas hoje em dia ela tem uma passabilidade discreta, vamos dizer assim. Mas a gay, na adolescência e pré-adolescência dela, pra mim foi o auge. Ver uma bicha com cabelão cacheado, enorme, gente, e feminina. Com a blusinha amarrada na cintura, balançando meu bumbum. amarrada, aquele ombrinho dela, magrinho, porque a bicha era Ai, seca. Mas pra mim foi revolucionário ver a bicha afeminada dando close na escola e não se importando com os meninos héteros. Porque assim, vamos falar do Chabilândia, tinha as bichas, tinha sapatão, tinha as lésbicas, que é a mesma coisa que sapatão, enfim, misturei. Tinha, mas isso não quer dizer que não existia homofobia na escola. Tinha homofobia, tinha os escrotos, como em qualquer lugar existe. Só que eu via as pessoas se aceitando, sabe? Estando confortáveis em ser quem é. Sim. Era uma troca muito justa ali, porque o horário da manhã era um horário que tinha um pessoal mais novo, né? Que é diferente do que aconteceu de noite. De noite teve um caso de homofobia bem grave, a ponto da bicha ter se hackeado homofóbico. Errada não tá, mas vamos lá. Eu passo esse pano. E aí de manhã eu jogava vôlei já antes das bichas chegar, então o vôlei na escola já era taxado das bichas, então só tinha viado no vôlei. E aí, tipo, o pessoal meio que já entendia que existia, não tinha muito o que fazer, a gente dava o nosso bom close. Sim. E quando essas gays chegaram e se juntaram nesse grupo e a gente começou ali a ter uma troca não tão próxima, que a gente se conversava, por conta acho que talvez da idade e de outros núcleos de amigos, né? Cada um tinha seu núcleo de amigos. Mas a gente sempre tava junto ali naquele momento, né? Dividindo o intervalo, roubando os lanches e as balas das amigas, porque a gente eram bons. O croissant da escola. E era muito libertador poder saber que tinha outras pessoas assim como eu, passando por outras etapas, mas estando ali dentro da comunidade. Por mais que eu não entendia ou não me rotulava dentro de uma comunidade, entendia a militância, ativismo, nem nada. A gente sabia que uma ou outra ali gostava do mesmo pururu, então tava junto. E foi muito empoderador. Depois da escola, eu acho que um ano depois, acho que até de vocês estarem lá... acho que no mesmo ano que a gente chegou. No mesmo ano, eu também era do vôlei e também era do teatro, né? A bicha toda doida desde pequena. Eu fazia teatro no projeto aqui da Quebrinhada, Fábrica de Cultura. E as bichas foram lá fazer teatro também. Exatamente. E a gente se reencontrou novamente na recepção. Falou, como assim, viado? E foi lá onde começou a nossa relação mesmo. Porque a gente parou pra conversar, porque a gente era da mesma turma de teatro. A gente se via todo dia, tanto na escola como no teatro. Então foi ali que surgiu essa amizade. A possibilidade tão linda e maravilhosa, sem nenhum defeito. Mal sabem eles. Ai, gente. E começou ali o rolê do teatro, que por mais como eu falei, cada um tinha sua vivência, né? Tava experimentando. O teatro foi um puta de um divisor de águas, onde a gente pôde conhecer e reconhecer esses corpos que falam, que se movimentam, que sente tesão, que sente tudo. Exato. E bichas novas, você sabe como são, viçadeiras. E a gente viçou muito juntas. Nossa, muitos anos juntas. Em 2014 fizemos a abertura da Copa juntas também, as 3 Junetes. Nos apresentamos no teatro juntas também. E foi construindo aí uma relação que meio que cada uma foi para um canto, né? Eu continuei no teatro, as bichas foram vivenciar outras possibilidades. Alguém mais pra frente saiu do ensino médio e entrou pra faculdade, depois ela conta um pouco sobre isso. Sim. A Jonete também saiu do teatro, porque começou a trabalhar, enfim, cada um foi pra um canto e eu continuei sendo vagabunda como sou, fazendo arte. Artista, né, gente? Petista, na verdade.
E aí eu continuei no teatro, vivenciando ali minhas trajetórias e fui aprendendo muita coisa, fui vivendo até que comecei a participar um pouco do processo de audiovisual e fui convidado para fazer um filme. Que esse filme também foi um divisor de água na nossa trajetória enquanto amigos, né? Sim. Fui fazer um filme Tupini Queens, que é do diretor João Monteiro, que é um diretor muito foda, quem já ouviu o nome dele por aí nos clipes da Pablo, da Glória, da Ludmilla, enfim, de um monte de gente foda. Ele me convidou, eu fiz a parte ficcional de um documentário, que é das drag de RuPaul Drag Race, a cena paulistana. E quem me maquiou nada mais nada menos que a Penélope Jean, né? Rainha, né, gente? Daquela época existiu o Trio Milano, então elas já eram famosas, já era um babado e confusão. Ela que traz o impersonator da Lady Gaga. E aí pra mim foi tudo, mas quando falou, você vai se montar de drag, eu uma bichinha enfeitinha, eu falei, como assim drag queen? Na minha cabeça, drag queen era extremo do viado. Então, tipo, fazer drag queen já é uma travesti, já era algo pejorativo, porque eu realmente não tinha consciência do que aquilo podia ser, né? Uhum. E aí eu experimentei ali, ela me maquiou, me deixou lindíssima, e eu costumo dizer pra todo mundo que, gente, comecei minha carreira no auge, depois eu vim declinando pra chegar até onde eu tô. Ai, que pesado. Ai, que pesado, mas é a realidade. E eu comecei a vivenciar o que talvez seria a arte drag, né? Então comecei a pegar a maquiagem da minha mãe me ajudou muito, minha mãe sempre me apoiou muito em tudo em relação à arte e na vida. E aí eu comecei a experimentar e tive a oportunidade de me montar pra exibir um projeto meu de audiovisual, então também já foi uma primeira coisa que muita drag nova nunca conseguiu fazer, assim, tipo, já chega de banheiro, já vai pra uma apresentação, não, tem todo um desenrolar. E eu já me enfiei lá, usei o teatro, usei a doideira que eu sou e fui fazendo. Aí eu falei, quer saber? Vou virar drag queen. Aí eu corri contar pra minhas amigas, gente, eu sou drag queen. E as Chagas, né, já tinha o rolê da RuPaul, Sim, né? esse foi um start, sim, pra eu também decidi fazer drag queen. Porque assim, eu sempre fui fã de RuPaul. Comecei a assistir RuPaul já no comecinho, assim, eu acho que tava na segunda, terceira temporada, eu comecei a assistir RuPaul. E eu achava aquilo maravilhoso, né? Eu, como uma criança viada, já gostava de colocar escondidas as roupas da minha mãe, coisas que muitas crianças... Às vezes nem precisa ser uma criança viada, às vezes até um menino hétero também, às vezes, tem essa vontade de experimentar. Só que eu adorava esse universo dito como feminino, sempre me atraiu. Eu amava a Barbie, eu gostava muito de vestir Barbie, pentear a Barbie. Então isso faz parte da minha trajetória, esse rolê da transformação, esse rolê transformista, sempre foi uma vontade minha. E aí, nesse ano, que ano foi, Bia, que você começou a se montar? 2015. 2015. A gay apareceu do nada, sou drag queen. Aí começou a postar fotos montada, fazendo performance. Falei, gente, é possível ser drag queen? Se a bicha ali debaixo da favela faz, porque eu... Exato. Se ela... Não, mas de verdade, assim, falando sério mesmo, se a minha amiga... ela tá se encontrando como uma drag queen, tá fazendo algo bonito, que, tipo, era lindo pra mim de ver aquilo. Eu falei, eu posso também. Eu comecei a experimentar, comprando maquiagens baratinhas, me maquiando no banheiro de casa. E eu comecei a me descobrir enquanto drag queen, comecei a criar conceitos, fazer um monte de coisa. E hoje em dia eu tenho a minha drag queen, eu faço a minha drag queen, que é a Nina Hooker, faço alguns vídeos pro Instagram, faço algumas fotos pro Instagram. Nunca performei em boate, não sou uma drag de boate, mas isso não é uma possibilidade descartada, né? Inclusive me contratem agora. Mas isso é muito legal de falar, que nós somos necessários. A gente já falou muito isso, sobre sermos necessárias uma pra outra. E isso vai muito além de, tipo, dependência. Não somos dependentes uma da outra, mas necessária para o crescimento uma da outra. Porque uma sempre esteve presente no momento em que a outra estava em um momento, tipo, muito bom, como também em algum momento muito ruim. Então fomos necessárias uma pra outra. Então, muito obrigado, Bê, por servir de inspiração pra minha drag queen. E ainda serve até hoje. Que inclusive ontem, hoje é quinta-feira, estamos gravando esse podcast na quinta-feira, será postado numa sexta-feira, mas ontem, quarta-feira, olha fazer um calendário inteiro. Quarta-feira, eu convidei a gay pra vir aqui em casa, com toda a segurança, com uma máscarazinha, um álcool em gel, né, distanciamento social, pra vir aqui em casa me ajudar em algumas fotos. E ela foi maravilhosa comigo, ela me ajudou, ela trouxe a ring light dela e foi muito bom essa troca, agregou muita coisa pra gente, deu mais potência também pra gente fazer mais coisas juntas, como o podcast. E mais algum projeto? E é muito doido isso, porque é muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Então, partindo dali, onde a gente compartilha drag, né? Como eu jogo a drag pras gays, as gays já entendiam isso, e cada uma foi partilhar e foi vivenciar a sua trajetória com maquiagem nas suas individualidades. A gay continua se maquiando, me maquio na minha casa, a outra gay faz os rolês dela também. Então, meio que a gente
foi vendo que existia a possibilidade de compartilhar algo em conjunto. E começou a surgir as ideias. Porque eu sou doida de fazer coisas. Eu faço drag, faço a Anaí também, que é uma personagem de humor. Posto vídeos de poesia e afins no Instagram, fotos e tal. E a gente falou, mano, por que a gente não faz algo em conjunto? Porque são potências, né? Cada um tem uma visão diferente, cada um tem um potencial que agrega pro rolê. E a gente começou a pensar, e tava na época de uns memes doidos na internet. Até que a gente resolveu fazer uma viagem, e antes dessa viagem surgiu o rolê da Barbie maconheira. Pra quem não sabe, da Barbie da nossa carreira foi a Barbie maconheira. A Barbie maconheira. Mas antes de falar da Barbie maconheira, não sei se eu tô pulando etapas, mas eu vou voltar um pouquinho. Eu trabalhava, folgava uma vez por semana e a gente se encontrava toda quarta. Ah, sim. Então toda quarta-feira, isso já agora, recente, 2017, né? Sim. Toda quarta-feira a gente se encontrava, que era minha folga, a gente vinha aqui na casa da Gay pra tomar nosso bom chá, tomar um bom café e conversar sobre muitas coisas. E foi daí que surgiu o nome do podcast. O Chá das Alices, né? Porque a gente se encontrava pra compartilhar as amarguras, compartilhar as coisas boas que passou na semana, as inquietações, os medos. Então, desde o tempo da escola até chegar hoje, a gente sempre teve essa coisa de fazer uma troca, de falar pra outra que tá ali pra ela também, né? E esses encontros, eles eram terapêuticos a ponto da gente conseguir criar um vínculo de saúde, assim, pra nós, né? A gente tem um momento abacaxi, onde a gente compartilha o que tá sendo bom ou não um pro outro, dessa relação de amizade. E a gente foi transcrevendo isso até chegar em projetos artísticos. Olha que louco, um rolê de chá virar um rolê de trabalho mesmo, que a gente leva isso como um trabalho, né? Que a gente produz o nosso rolê. E aí a gente pega um pouco do recorte de morar na quebrada, de ter acesso reduzido às coisas, que a gente só vê drag no centro, que a gente só vê peças de teatro boa no centro, lá nos grandes teatros, nos melhores palcos e afins. E a gente começou a ressignificar isso e trazer pra nós a possibilidade de também ser aqui, né? E aí que surgem alguns projetos, dentre eles o primeiro, né, que é o Já Desisti. O Já Desisti. Que veio o rolê da Barbie maconheira. Conta, Gui, a Barbie maconheira. Primeiro veio a Barbie ou Já Desisti? O Já Desisti surgiu por conta da Barbie. Por conta da Barbie. É. A gente viajou com a minha família pra praia, surgiu do nada uma viagem pra praia. Falamos, vamos, Bi, vamos. E aí, na semana do chá da Alice, que a gente ia viajar no final de semana, decidimos fazer uma paródia do vídeo da Barbie maconheira, mais especificadamente a Barbie de Humanas. Quem não conhece a Barbie maconheira, podem procurar no Facebook, eles têm uma página que eles postam vídeos de paródias dos filmes da Barbie, só que eles fazem uma viagem muito doida em um mundo paralelo da Barbie, onde a Barbie é uma maconheira doida, então ela faz muitos rolês de maconha. Ela tem um vídeo da Barbie maconheira, que é a Barbie de Humanas, e a gente foi pra praia e a gente decidiu gravar alguns vídeos, alguns takes na praia, se jogando no mar, dando close, a praia lotada. Isso no final de semana, a gente é bem cheio de gente na praia, a gente rolando igual um frango à parmegiana na areia. Ai, um monte de Barbie milanesa. Inclusive, isso tá na internet, depois procurem em nossas redes sociais, tá por lá. E foi doido fazer. O Já Desisti, ele surge por conta de a gente já ter desistido de muita coisa. De muita coisa. E passar vergonha, por que não? Então vamos desistir dessa coisa de ter medo, né? A ponto da gente chegar hoje e fazer um podcast. A gente não tem medo de nada. Então Já Desisti, ele surge dali. Nós fizemos o primeiro vídeo de uma saga que viriam outros e outros. E infelizmente, como o nome do projeto, nós desistimos. Desistimos do projeto por N questões. Também por não ter amadurecido o suficiente a ideia a ponto da gente colocá-la em prática. E aí a gente cancelou o rolê, ficou ali, continuamos fazendo drag, continuamos se encontrando quando dava, que aí já parou de ser quarta-feira porque eu perdi o emprego, então virou quase todo dia. E assim foi seguindo, a ponto de eu ter um start junto com a Gay, da gente falar, vamos fazer um rolê de drag? Vamos fazer um rolê conceitual? Trazer todo um rolê, uma coisa gostosa? Vamos fazer. E aí surgiu a ideia de fazer o Guaya Queens, né? As drag queens de Guaianazes. E aí eu tenho uma network muito doida, assim, de amigos que trilharam uma trajetória maravilhosa comigo nesses anos todos aí de teatro, de arte. Juntei essa galera que tava afim de fazer, de produzir na guerrilha mesmo, esse rolê de sem grana, mas tem sabedoria, tem material, então vamos fazer. E nós criamos todo um roteiro, fizemos reuniões, tava tudo certo, compramos look, compramos tudo, viado, tava tudo bonito certo pra gravar. Eis que chega Coronavirus! Coronavirus, que fudeu a vida de todo mundo a ponto da gente estar num podcast, não nas ruas, performando as nossas drag queens.
E aí cancelamos também o Gaia Queens por conta Da pandemia. E a pandemia também não freou a gente. Eu acho que também serviu pra um momento, óbvio que é um momento péssimo pra muita gente, só que trouxe também um momento de muita reflexão. Eu tô desempregado durante essa pandemia, não estou trabalhando, tô em casa aqui, coçando, assistindo série. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa produtiva. Já passei muita vergonha na internet, por que não passar mais? Qual o problema? Então, já me desliguei desse rolê da vergonha, já tô querendo colocar mais a minha cara. Eu, em 2017, tinha também criado um YouTube, um canal pro YouTube. Desisti, né? Como diz pra já desistir também. Inclusive, a gente usa esse mesmo canal pra poder fazer o nosso canal do Já Desistir. E também voltando ao Gaia Queens, que as reuniões também eram aqui em casa. Sim. Então a pandemia impossibilitou a gente de se reunir pra fazer, porque era muita gente, era o quê? Umas 6 pessoas pra fazer o bem mais, eram quase umas 10 pessoas era muita todo gente. mundo. E era tipo gente da fotografia, do audiovisual, do design gráfico, da tecnologia, enfim, a gente criou um puta de um grupo, um trabalho incrível que foi impossibilitado por conta dessa pandemia. Então a gente reconhece que, de fato, a gente não desistiu. É um projeto que está aí ainda dentro de uma gavetinha bonitinho, arrumadinho, que espero eu lá na frente a gente possa retomar. Então, para vocês terem uma noção, né, de quem somos, a gente tá aqui compartilhando um pouco dessas nossas trajetórias, para que esse projeto, esse que vocês estão ouvindo, deste podcast, ele possa percorrer o mundo todo e ser um projeto vívido, com continuidade. Então, essa é a nossa ideia, né, trazer esse processo para vocês e compartilhar, porque assim, é um projeto que tá sendo testado. A gente tá fazendo aqui na Casa da Gay, tá chovendo, a gente não sabe se o áudio vai ficar bom, mas espero que fique. A gente tá trazendo algo, tá se propondo a fazer algo, né? E o avião tá passando. Só um momento, pausa pro avião. Obrigado, avião. Palmas, vamos saudar o avião. Salve o avião. Bom, finalmente o avião passou, tivemos que fazer um corte, né? Porque isso acontece. E é isso, gente. O episódio de hoje foi mais curtinho, porque é o nosso primeiro episódio, então muita coisa vai vir aí mais pela frente. Então, não se esqueçam de acompanhar a gente, deem apoio pra gente, deem suporte pra gente, porque a gente precisa de público. Então, a gente também aceita o retorno de vocês, aceitamos sugestões de próximos podcasts. Aceitamos também dinheiro também. Dinheiro, vou passar minha rola, conta. Manda rola lá no meu direct no Instagram. Essa culture Anaí aparece aqui do nada, gente. Vocês não têm noção do que é viver com essa bicha. É o auge. Mas é isso. E vamos também dar algumas diquinhas de quarentena. Por que não? Por que não? A gente precisa de dar uma dica pro povo. O povo precisa. Exato. Pra vocês poderem aproveitar, já que o momento não é tão bom, porque ninguém quer estar de quarentena, mas já que estamos, dá uma dica aí, Bi. Começa você. Ai, gente, eu aconselho vocês a bater uma boa siririca, uma cuceta. Mentira louca. Exato. Mas também, eu acho que o momento da pandemia ele tá aí pra gente refletir. Então, fazer essa coisa do cuidado interno, de entender essa cabecinha, o que tá passando aí, caramba. Buscar uma ajuda também, relaxar, ouvir uma boa música, assistir coisas nos streams. Quem não tem dinheiro pra assistir no stream, dá pra fazer pela internet mesmo. Gente, bora piratear tudo mesmo, essa porra. Bom, minha dica pra vocês é a série Lucifer, que tá com a outra temporada que eu nem sei qual que é. Tô dando dicas de algo que eu assisto, mas nem sei onde tá. Acho que a quinta, hein? Olha que eu nem assisto. Mas tá aí, tem uma série bacana. Quem não gosta de Lucifer, foda-se, eu assisto outra coisa. Você vira, procura sozinho. Se vira, vai lá, oxe. Tô dando dica aqui, perdendo meu tempo. Vai louca. Mas é isso, gente. Cuidem de si, acompanhem a gente aqui e nas nossas outras atividades, porque eu tenho a Anaí, então quem não tem nada pra assistir quer dar risada, acompanha a culture.anaí, tá no Instagram, tá lá no Coletivo Aquenda também, no TV Aquenda, no Desaquendando com a Anaí, tem vídeo toda sexta-feira, às 6 da tarde, então acompanha lá que tem coisa legal. E é isso. E você, qual que é a sua dica, meu amor? Ai, gente, eu vou dar uma sugestão de canal do YouTube pra vocês poderem assistir, que é a Mansão das POC. Eu tô muito viciada, eu acho que eu maratonei todos os vídeos delas durante essa pandemia, durante essa quarentena. E assistam, porque elas são muito legais. Um monte de bicha e uma trans morando dentro de uma mansão e dando muito close e fazendo palhaçada. Eu tenho minha preferida, que é a Doug Oliver. Então assistam e acompanhem as bichas, porque elas merecem o stream que a galera tá dando pra elas. É isso, minha gente. Eu acho que tá tudo. Pra primeiro episódio, a gente falou bastante coisa, a gente se apresentou.
Então, ó, faz o seguinte, você que tá ouvindo a gente aí, que gostou de tudo que falamos e tá com expectativa de próximos episódios, segue a gente nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou _DaniFe Júnior, minha drag _KingViolet e a Anaí é coacher.anaí com I no final, tá joia? Exatamente. Me sigam também, eu sou no Instagram Nina Hooker com um H e 3 Os e um K. Gente, eu tenho que soletrar, mas é isso. Nina Hooker com 3 Os. E de boy, o meu Instagram é _chagas.junior. Foi tudo, minha gente. Muito obrigado por ter Muito compartilhado obrigado comigo pra hoje. quem assistiu até... Assistiu não, escutou Ouviu. de novo, eu falei assistir. Pra quem ouviu até aqui, então, muito obrigado. E continuem dando esse apoio pra gente, porque a gente precisa de inspirações também. Então, deem sugestões de próximos vídeos. Quem sabe responder algumas perguntas de ouvintes. Isso, mandem manda lá perguntas no no direct do Instagram, no Instagram. direct. Talvez em próximos episódios faremos isso. Então é isso. Muito obrigado, gente. E esse foi mais um, quer dizer, né? O primeiro Chá das Alices. Ah, amor. Foi tudo pra mim e pra você. Foi ótimo.